Então vamos definitivamente ao sexto passo, que é o mapa de quitação de dívidas. Então, você já tem todos os relatórios anteriores, tem todas as informações, e agora você vai relacionar todas as suas dívidas. Quem é o credor, qual é o valor, o vencimento que tem lá, os juros que você está pagando mensais, quais são os juros mensais, e se já negociou ou não, porque nosso objetivo é negociar, tá certo? Agora vamos lá, esse credor, qual é o valor negociado da dívida? Qual é o vencimento negociado da dívida? Quais são os juros negociados da dívida e se negociou aqui? Se não, você risca tudo e não. E assim você vai fazer com todas as dívidas, mas começando das dívidas de maior valor e de maior juros para de menor valor e menor juros. E nós vamos organizar isso. E esse vira o mapa de quitação de dívidas. Daqui você vai ter um panorama real, você vai ter um somatório real de todas as suas dívidas. Qual é o somatório de todas as suas dívidas? Quanto de dívidas de longo prazo você tem, de curto prazo? Quanto dívidas de juros altos você tem? Quantas dívidas de juros médios e de juros baixos você tem? Quantas dívidas são dívidas essenciais que você precisa pagar e quantas são não essenciais? E você vai ter um mapa desse para a pessoa física e para a pessoa jurídica, um mapa para você e um mapa para a sua empresa. E você vai ter essa visão separada. Muitas pessoas, já falei disso, vou repetir, elas olham para a sua situação, não tem jeito, e às vezes não está nem tão caótico assim. É porque ele está misturando contas da pessoa física com a pessoa jurídica. Então separe as contas, olhe as contas de forma individualizada, entenda tudo que eu falei até aqui. E com esse mapa, você vai começar o que eu já venho falando há algum tempo, nos outros passos anteriores, você vai começar agora a ir de ponto em ponto, botando em prática tudo aquilo que eu já falei anteriormente. E vai negociar, vai conversar, vai propor. O importante é não ter medo de fazer propostas, tenha medo de não cumpri-las. Então você vai propor com esse credor, renegociar. Vamos dar um exemplo. O credor é uma loja LTT, essa é a loja. O valor é R$10.000 do valor principal. O vencimento era há 6 meses atrás, vamos botar no dia 1º de agosto de 2016. Os juros, 3% ao mês. Uau! Então, eu vou lá na LTT, vou falar com fulano de tal, e esse é o valor principal. Ok, esse é o valor principal, atualizado. O vencimento aqui, agora eu vou jogar o vencimento. Vou jogar o vencimento para daqui a 5 meses. Então, vamos supor que hoje é 1º de fevereiro. Fevereiro a março, abril, maio, junho e julho. 1º/7/2017. E agora eu vou negociar os juros. Amigo, é impossível pagar isso. Eu não consigo pagar isso, eu quero lhe pagar. Então não vamos nos enganar. Então você vai negociar, e você vai negociar a inflação do período. É minha proposta, negocie a inflação do período. E aí você vai propor aí para ele aproximadamente hoje 0,6%. Ou seja, ele não vai ter prejuízo maior. O dinheiro dele vai estar sendo atualizado. Ele não está perdendo, não está ganhando, mas está perdendo. E ele tem o seu compromisso de pagar. Então agora, o próximo passo é, eu vou dividir isso no período, e aí eu vou calcular, de forma que, para isso seja verdadeiro, você precisa, nesses meses, conseguir quitar isso. Agora, se você acha que você pode pagar R$1.000, se você acha que você pode pagar R$1.000 para essa pessoa, ofereça apenas 500. 50% é a margem de segurança do nosso otimismo e da vontade de pagar. Então, ofereça só a metade. E vai fazendo isso em todos. Em outros momentos, vai ser importantíssimo. Você está devendo a pessoa, ok? Quer pagar, mas você não tem como pagar hoje. Então, você vai pedir para atualizar. Eu preciso 6 meses, vamos lá, 6 meses de quê? De carência. 6 meses de carência. Onde talvez você não vai pagar nada, ou você vai só pagar a atualização da inflação para a pessoa. Se a inflação é R$10.000 e você vai pagar 0,6% que é a inflação, então você vai pagar R$60. E você vai pagar R$60 todo mês para o dinheiro não aumentar, para ele saber que você é real, que você está disposto, mas está fazendo o que pode. E não adianta forçar, porque você não tem mais o que fazer. E aí você adia 6 meses, paga só a inflação do dinheiro dele, a correção da inflação, o dinheiro dele não vai aumentar, vai continuar os 10 mil, e daqui a 6 meses aí sim você renegocia e faz um plano de pagamento mais ostensivo, mais firme, com um valor maior. Entendeu?
E nisso, eu tenho que fazer isso em todas as minhas contas. E depois que eu fizer o meu mapa, eu tenho que perguntar, aqueles 30% que eu separei para pagar as dívidas, é possível? Porque nesse mapa de quitação de dívida, só vai ficar, depois do final, o que eu consigo pagar e o que eu consigo quitar. Eu vou repetir. No final desse mapa, só vai ficar nele o que você consegue pagar mensalmente e o que você consegue efetivamente quitar. Se você não consegue pagar ou não consegue quitar, isso tem que estar fora do mapa e não vai ser pago nesse período. Você vai jogar para 6 meses, 1 ano, 2 anos, vai pagar talvez só a correção, mas não entra no mapa de quitação. Tá claro isso, gente? E você, como sabe, vai estar recebendo essa planilha só para atualizar. Então, fica atento e começa a tua jornada. É uma peregrinação. É uma peregrinação de vitória, de sucesso. Agora que você precisa fazer isso. E eu vou falar de novo. Se for necessário, assista esse vídeo mais uma vez, assista mais 2 vezes, assista mais 3 vezes, assista mais 4 vezes. Assista quantas forem necessário. E depois vá para a prática e realize o que eu estou te falando. Boa sorte, Deus abençoe e continua, porque o melhor ainda está por vir.